paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. É uma alegria estarmos aqui no nosso programa Leitura da Bíblia, o tempo diário que nós temos para juntos, né? Você aí na sua casa, nós aqui, vamos ler juntos a palavra do Senhor. Conosco o pastor Fábio. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor. Então vamos dar prosseguimento à nossa leitura. Nós estamos lendo o livro de Josué e hoje vamos ler o capítulo 6 do livro de Josué. Enquanto você vai abrindo aí a sua Bíblia, eu vou relembrar aqui que no capítulo 5, no episódio anterior, nós vimos que o povo do Senhor celebrou a Páscoa e um anjo do Senhor apareceu a Josué, que eles iriam em seguida, como nós vamos ver hoje na leitura do capítulo 6, eles iriam entrar a cidade de Jericó. Amém? Vamos ler juntos? Capítulo 6 de Josué. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei, os seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, aos sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de carneiros diante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe diante da arca do Senhor. E assim foi como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de carneiros diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor o seguia. E os armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia que eu vos diga: gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando-a uma vez, e vieram ao arraial e passaram a noite no arraial. Depois, Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de carneiro diante da arca do Senhor iam andando e tocando as buzinas, e os armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no 2º dia e tornaram para o arraial, e assim fizeram 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia, somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém, a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela.
somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e o turveis. Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Gritai, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, e até ao boi e gado miúdo e ao jumento. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhes tendes jurado. Então entraram os mancebos espias e tiraram a Raabe e a seu pai e a sua mãe e a seus irmãos e a tudo quanto tinha. Tiraram também a todas as suas famílias e puseram-nos fora do arraial de Israel. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-na a fogo. Tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e a tudo quanto tinha. E habitou no meio de Israel até ao dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar Jericó. E naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Perdendo o seu primogênito, afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria sua fama por toda a terra. Amém? Encerramos então aqui a leitura do capítulo 6, num episódio conhecidíssimo da palavra do Senhor, que é a queda dos muros de Jericó, não é, pastor? Isso mesmo. A queda dos muros de Jericó foi uma operação da parte de Deus, maravilhosa, poderosa, mas tinha toda uma orientação. Então, eram 6 dias rodeando a cidade, no 7º dia, 7 voltas, os homens armados à frente, os sacerdotes com buzinas, a arca, e assim foram 6 dias, e no 7º dia, nas 7 voltas, um grito, mas uma operação no silêncio, nos dias que antecederam aquele dia da vitória. O dia dos muros caírem, tinha uma operação de silêncio ali. O que estava acontecendo? O Senhor estava trabalhando do jeito dele. E muitas vezes nós ficamos assim também, né? Temos uma orientação de buscar a Deus, porque tem muros para caírem na nossa vida, mas antes tem uma operação que é no silêncio, né? A gente ora, busca, aguarda, espera, e até que chega o dia de uma operação grandiosa da parte do Senhor. Tem detalhes aqui muito interessantes nesse capítulo, porque Raabe, ela aproveitou a oportunidade quando a mensagem chegou, porque o povo
de Israel estava chegando, né? O povo do Senhor naquela cidade, então ela aproveitou a oportunidade e ela escondeu na casa dela os espias mensageiros. E quem guarda o mensageiro, guarda a mensagem do mensageiro. Então ela guardou a mensagem, o mensageiro e a mensagem do mensageiro. Nós também guardamos hoje o Espírito Santo de Deus, o nosso coração e a mensagem que ele traz. A mensagem que ele traz hoje para nós é que vai chegar o dia do juízo, mas a igreja vai ser retirada antes desse dia do juízo. E outra coisa muito interessante nesse capítulo aqui que a gente vê ainda, no versículo 23, depois que os dois espias que foram antes vão lá na casa de Raabe para retirar ela de lá, porque o muro havia caído. Então, quem foram esses espias? A Bíblia relaciona aqui no versículo 23 que eram mancebos, os jovens trabalhando no resgate daqueles que têm um selo e uma promessa de salvação, se cumprindo tudo aquilo que era o acordo. Qual era o acordo? Junta todo mundo da sua casa dentro da sua casa e coloca aquele fio de escarlata lá para ficar marcado. Então, os jovens foram buscar, jovens trabalhando para o resgate, né, naquela hora dos necessitados, né? E isso é uma bênção, porque isso acontece também no tempo de hoje. Nós temos os jovens que estão trabalhando na obra do Senhor para ir buscar aqueles que têm um selo do Espírito nas suas vidas, né? Amém, glória a Deus. E é uma bênção para nós sabermos disso, né? O quanto o Senhor tem usado os jovens no trabalho da evangelização, no resgate de vidas para o reino de Deus, né? Louvamos ao Senhor por isso. E hoje nós vamos encerrando aqui o nosso episódio de leitura da Bíblia e pedimos aos irmãos que dia após dia nós estejamos juntos, para lermos juntos aqui a palavra do Senhor. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor, pastor Fábio. Pai do Senhor.